Fala, gente, bem-vindos. Hoje é a nossa última sessão de palestra. A gente começou ontem. É um prazer recebê-los aqui. É a primeira vez que a gente está fazendo esse formato. Eu sou a Helena Canagrete, sou coordenadora de criação da equipe de criação, está aqui comigo. Aqui a gente tem a Bárbara, a Thaís, a Amor, hoje eu estou no apelido, a Ingrid e o Vinícius. Essa equipe está muito tempo juntas, eu estou aqui há 13 anos a mais, então, com essa equipe, eles estão basicamente mais de 10 anos juntos, a gente tem bastante tempo aqui fazendo esse trabalho. E é a primeira vez que a gente está, de fato, para mostrar como a gente faz o que a gente faz, toda essa troca. A ideia aqui não é nem fazer uma palestra, mas é fazer uma mesa redonda. A gente ficou aqui no nosso espaço, a gente quis mostrar a verdade do nosso trabalho. Essa sala aqui, a gente transformou no nosso ateliê. Está bem mais bonito do que o nosso, porque geralmente a gente bagunça bem mais. A gente colocou as nossas estampas, né? Então, o início delas. E a gente vai mostrar agora um vídeo só para vocês verem a realidade, porque aqui é só para conhecer. Assim, bonitinho, tudo bonitinho. A realidade é um pouquinho mais bagunçada que isso. Então, aqui eu vou só mostrar um pouquinho da realidade da nossa sala de criação e dessa coleção. Deixa eu ver esse negócio ao contrário. Tem que olhar para cá. Deu para perceber que é um pouquinho mais bagunçado, né? Não é tão assim para entender que é bonitinho. Eu vou só colocar dentro desse sistema, tá? Tudo ao contrário. É quase uma discoteca de fazer isso. Até que voltou. Eu monto isso. Não. Suspense. Percebi que a gente tem muita habilidade, mas pelo que isso for pode era bem limitada. Então, o último de aplicação. Boa. Bom, gente, para falar hoje um pouco essa mesa redonda, né, essa troca com vocês. Nossa coleção de verão, que a gente já lançou, vocês viram a tela de cores, já viram um pouco, já compraram até um pouco desse universo nosso. A gente começou essa pesquisa em setembro do ano passado, porque moda é essa maluquice, e a gente começa a pesquisar um ano antes, e daí chega agora que você perguntar, a gente não sabe nem onde a gente está mais, porque os desfiles todos já se trocaram e a gente ficou maluco. E é exatamente esse ponto que fez a gente fazer essa coleção. É esse ponto que a gente fica surtado na moda, em que a gente não sabe como continuar, porque a própria coleção sempre é essa angústia. A gente fala, meu Deus, eu tenho que fazer uma coleção nova. O que eu vou fazer agora? Então, a gente pegou essa sensação de ponto de partida. Então, nessa coleção, e o que a gente vai contar para vocês aqui agora, é que está tudo bem. Está tudo bem, a gente assim, faz parte do processo. Até isso, pessoal. Aqui, gente, cabeça. Tem, vai. Pode ensinar, gente. Boa. Aqui. Olha, a gente tem um poder. Coisa boa. E a gente queria dividir com vocês esse incômodo que às vezes é trabalhar com moda no sentido de criar o tempo inteiro uma coisa nova, o tempo inteiro, tem que saber a tendência, tem que saber um milhão de coisas. A gente partiu de fato dessa agonia, desse momento, para criar essa coleção. E a gente queria exatamente falar isso com vocês, que essa sensação de estar sobrecarregado, que é o que fez o mote dessa coleção começar, né? O que deu o start. Nossa coleção Memória para o Futuro.
Deixa eu colocar aqui. Então vamos lá. Como fazer narrativas interessantes no momento de excesso? Excesso de tudo. Tá, vamos contar um pouco essa história. Vamos lá. A gente começou, na verdade, com uma sensação nossa que estamos cansados. A gente está muito cansado. Se a gente perguntar para vocês o que está sobrecarregado de informação, vocês citam isso assim também. A gente começou nesse lugar de a gente, né, que está aqui desde esses anos, também, vocês, e tem esse cansaço de informação, muitas fontes, muitas possibilidades, e por mais que, né, a gente viaje, né, a gente está indo para muitos lugares, a gente tem esse cansaço de estar dando informação, mas o que é realmente relevante para a gente, né? O que faz sentido, o que não faz, né? E a gente percebeu, conversando assim entre a gente, que está todo mundo sentindo a mesma coisa, esse excesso de tela, esses vídeos acelerados, áudios que a gente acelera. E a gente está sempre assim, né? Correr, não sabe mais como do que, né? E de onde que a gente vai coletando e olhando essas informações que a gente criar uma coleção, né? Então, partiu daí, e eu vou tentar ser breve até para não cansar, não cansasse. Mas assim, a gente já estava olhando assim, para filósofos, antropólogos que tratam desse tema, então a gente percebeu que não é algo isolado assim, nosso, ou da nossa área, da sociedade, que também está cansada. Então a gente descobriu um filósofo que ele é vivo, né, tem mais de 60 anos, ele é sul-coreano. Ele tem um livro de 2023 que se chama Crise da Narração. Ele fala justamente disso, né, de esse excesso de informação. As histórias se perderam e só viraram textos ou poucos caracteres. E que histórias que conectam, que a gente faz assim, que a gente sentir, se inspirar, elas estão morrendo justamente essa aceleração que a gente vive. E aí a gente foi para esse lugar de ler, um pouco mais para a gente começar a sair dessa sensação que a gente estava, para deixar mais material para a gente essa ideia e começar a conceitualizar e pensar que caminho criativo a gente ia seguir e que história relevante que a gente quer contar. E aí o que a gente percebeu, se a gente perguntar para todo mundo aqui, eu acredito que todo mundo sente a mesma coisa. Todo mundo está cansado de tanta rede social, tanta informação. Eu tenho certeza que na loja de vocês aparece cliente falando, não, mas eu vi tal coisa. Assim, é muita coisa o tempo inteiro. Então a gente sente que a moda está cansada. Então não é só a gente, não é isolado. Quando a gente pega esses filósofos, não é porque a gente quer ser nerd ou cabeçudo, é porque a gente só quer achar um sentido. Aquela sensação não tô louca. A gente está nesse barco todo mundo junto. Então, serve para a gente ver isso e falar assim, então é isso. Então, o que a gente vai fazer com isso? Aí agora a gente tem um chá de revelação da moda. Por que a gente está tão cansado? Olha os dados que a gente traz para vocês. Olha que gostoso de ter essa nossa atualidade. O TikTok ele lança mais de 300 microtendências por ano. Dá para acompanhar? A Andressa é nossa especialista aqui no TikTok, eu no TikTok. É impossível. E o que a gente quer falar para vocês parte um pouco disso, de tá tudo bem, não acompanhar. Porque a gente vive nesse tempo do FOMO, do Fear of Missing Out, da sensação de que a gente nunca está acompanhando tudo. E aí acontece muito, eu achei que vai acontecer com vocês, de chegar um cliente na loja e falar de uma tendência que vocês nunca ouviram falar na vida. E ele fala, mas por que você não tem na loja? Tá todo mundo falando disso. E fica aqui, ó. E aí vem a parte que a gente esquece, que é o bendito do algoritmo, que ele pode ser nosso melhor amigo, ou ele pode ser nosso pior inimigo. Porque o algoritmo ele é feito para você. Você está vivendo ali naquela bolhazinha, naquele mundo. Então, às vezes, você acha que você consumiu tudo que tinha para consumir. Mas o algoritmo da pessoa do lado, do seu cliente, da outra estilista que trabalha com você, é completamente diferente, é um outro mundo. Então, a gente nunca vai conseguir abraçar todas as tendências. E o que a gente quer falar é que tá tudo bem, tá tudo certo não abraçar todas as tendências, porque ninguém vai conseguir mesmo. Olha que loucura, gente, como a gente compete, enquanto a gente tá aqui hoje, achando suas 6.000 peças. E aí, como é que a gente faz? Não dá pra acompanhar. A gente não vai conseguir, tá tudo bem. É esse momento que a gente vai ter que achar qual é a nossa narrativa. Como que a gente vai trabalhar vivendo com essa realidade? Então, assim, hoje a gente perdeu, a gente não faz 6.000 peças, olha como. E não tá tudo bem, a gente não vai lançar. A Zara, olha por esses números da Zara, olha por ano. Então, a gente vai se sentindo tão sobrecarregado com tanta informação e com essa pressão que a moda se perde. E a gente começa a perder até a vontade de criar uma moda. Aí aparece, agora contando fatos reais, aparece aqui do nada pra gente, nossa, mas o nosso CEO tá super em alta. Daí a gente pergunta assim,
Onde? Mas assim, porque a gente fala, meu Deus, onde eu vi isso? Eu errei. Então, acontece no nosso dia a dia isso, porque esses outros algoritmos, então cada um está na sua bolha, muitas informações e surta. Pensando nisso, é a nossa maior crise, como que a gente acompanha tudo isso, mas também a nossa maior chance de mudança, não acompanha. Não dá. Vamos lá, já que a gente vai assistir, não dá para acompanhar. O que a gente vai fazer com isso? Como que a gente faz uma coleção nova, não acompanhando todo esse caos de informação? Aí, a gente começou a pensar, para onde que a gente olha? A gente tem uma tendência, ser humano, fazer isso. Agora, outra parte da base. O Bauman, outro filósofo que a gente gosta muito de usar, da contemporaneidade, ele escreveu um livro que chama Retrotopia. E ele fala que em momentos de crise, em momentos em que a gente não sabe para onde ir, que o futuro parece esquisito, a gente tem de olhar para o passado. O grande problema de olhar para o passado não é um problema da frente, mas o problema é quando a gente idealiza ele. É quando a gente chama a nostalgia, porque a nostalgia é um antídoto, mas a gente tem que pensar em a gente tem que pensar na coleção da moda e trazer um pouco mais. A gente estava até brincando a bar de São Carlos, eu acredito ontem, né? Que não tinha McDonald's quando eu era adolescente. Não tinha nem fome. E pode descer aquela que não tem. Isso aqui é hoje não tem fome. E daí vai que você fala, na minha infância era tão bom, São Carlos era mal. Se o adolescente ficar bravo, não tinha McDonald's. Então a gente tende na nostalgia, a gente idealiza esse passado para um lugar que talvez ele não era. Só que isso na moda pra gente também pode ser um mote de criação. Da gente olhar tudo que a gente já fez, a gente olhar para décadas. Então a moda faz muito isso, né? Quando a gente vai, voltou agora com a cintura baixa, poderia não voltar, mas voltou, né? Poderia não sentir falta. Não, voltou. Então assim, a moda faz isso muito bem. Então a gente vê o tempo inteiro a moda usando esse recurso. Pensando nisso, a gente, né, a gente está contando isso bonitinho, parece linear, parece que a gente, nossa, que lindo, eles super sabiam o que estavam fazendo. Não é assim, para ninguém é. Então, já a revelação também, até quando a gente desenha, boa parte do tempo, no final da obra, a gente surpreende a gente. Então, não é tão assim, eu sei exatamente o que eu estou dizendo, as coisas acontecem, uma coisa mais. A gente vende no Instagram uma realidade, às vezes não é tão real na criação. Que é mais fluido, né? É muito mais sofrido, é muito mais claro. É sobre o processo do que sobre o final, geralmente. E aqui a gente vai contar qual foi o nosso insight para, de fato, nascer essa coleção de verão. A gente sempre faz assim, a gente pesquisa 2 vezes ao ano, setembro, outubro, março ou fevereiro. A gente foi para a Bienal de Veneza, em 2024, ano passado, parece que já foi esse ano passado. E a Bienal de Veneza, pela primeira vez, chamou um curador brasileiro. Porque a gente está na moda, o latino está na moda. Já a revelação sobre os latinos. O brasileiro tende a achar que não é, mas somos. O mundo inteiro enxerga a gente assim. Então, o latino está na moda, né? Chamaram o Adriano Pedrosa, o curador do MASP, ele fez toda a curadoria dessa Bienal. E ele convidou essa artista brasileira, Beatriz Milhazes, super renomada já, em prêmios, né, trabalhando, né, com arte. E, outro fato, antes de ver tudo isso que a gente vai contar para vocês, eu não gostava muito da obra da artista. Eu olhava só as imagens e falava, não gostei da cor, do formato, não me conectava com nada. Porque eu nunca tinha parado para ver, né? Porque a gente tem Instagram, né? Uma loucura. Passa a imagem, gostei, não gostei. É muito rápido esse julgamento da gente na imagem. Então você aprofundar, não tem como absorver. 15 dias antes da gente fazer a viagem para a Bienal, a gente viu uma palestra, igualzinha a gente está aqui, com a artista Beatriz Milhazes. E ela contou como que ela tinha feito esse pavilhão que a gente ia ver na semana seguinte, né, em Veneza. E ela explicou. Aí a gente entendeu a obra. Aí que narrativa é importante. E daí fez sentido pra gente. A Beatriz Milhazes contou nesse dia que esse pavilhão inteiro ela fez a convite do Adriano Pedrosa, que é o curador, e do Victorian Alberts, que é o Museu de Artes Decorativas de Londres, que tem todo o acervo de têxteis, de estamparia, basicamente do mundo, né? Lá eles colocam tudo. Então, fragmentos dessa estamparia, jacquard, ela fez a coleção, o pavilhão inteiro, todas as obras de arte inspiradas na estamparia e nesses fragmentos têxteis. Aí a gente olhou e falou, nossa, fez muito sentido. Quando chegamos fisicamente lá, a gente entrou no pavilhão gigantesco, assim, lindo pavilhão, as obras do tamanho dessa parede inteira, 9 metros de obra, surreal o trabalho, com os fragmentos expostos. A gente chegou lá e falou, nossa, aí chega lá o nome do pavilhão, era Memórias do Futuro. Aí a gente entendeu tudo ali, a gente passou a coleção, tipo, essa foi. A gente falou, é isso, é esse o caminho.
Que engraçado, a gente precisou todo esse rolê para entender que o caminho ao contrário, olha que louco, né? Ela olhou para essa Maria para fazer uma coleção. A gente está o tempo inteiro olhando para a artista para fazer uma coleção. Só o fato dela fazer o caminho contrário contar essa narrativa foi um monte de pressão para a gente. Então, às vezes, a gente só precisa de uma narrativa, muito mais do que só a imagem. Então, é isso que mudou para a gente o sentido. Acho que é importante também que a gente contou essa narrativa no offline. Foi da experiência real. Não foi só olhando o celular, só tendência, só o que a gente vê na tela, os vídeos, as imagens, os reports. Foi realmente na vida, olhando, observando, conversando. Acho que isso é importante para a gente, né? Fazer esses movimentos de saída. Eu sei que é difícil para todo mundo, né? Para dizer, sair da loja, vocês estarem aqui hoje, eu não acho. Porque é difícil sair da loja, para a gente também. Mas às vezes é importante nesses momentos de mudar a coleção, a gente precisa, né? E aqui vai uma reflexão nossa. Então, assim, os brechós são as bibliotecas de vestido. Penso tanto que uma artista como a Beatriz Messi viu, olhou para tudo isso como peça de referência de criação e fez um pavilhão inteiro, na maior Bienal do mundo. E o quanto que isso pode ser relevante para a gente no nosso dia a dia. Outra coisa que a gente percebe também nesse movimento, os brechós, todo mundo está ouvindo falar de brechó, vintage, voltou e tudo mais. Gente, a moda não está usando isso para ter uma sustentabilidade, não é só sobre isso. E é muito mais porque é muito rico esse material. Todas, nas nossas viagens, todas as grandes homens, né, então, Lafayette, todas as grandes selfies, todas elas abriram os próprios brechós. Então, assim, não é à toa, a gente precisa de dinheiro, né? Então, a gente sabe que nada é à toa. Tudo isso é dinheiro, porque isso é muito, tem valor. Então, quando a gente fala isso, é uma biblioteca de vestido, então é um outro lugar que a gente tem que olhar para isso. E esses lugares estão olhando para isso. E essa nossa coleção veio muito desse olhar. O outro lugar que foi o nosso monte da coleção, então a arte como essa mente, né, para amanhã. Gente, quer saber o que vai acontecer amanhã? Olha para esses criativos. A gente tem todas essas feiras de arte, amanhã começa uma, que é a acontece no Maquimbu. Nessas feiras de arte, as pessoas são muito interessantes. Além de ver os quadros, assim, as exposições de tapeçarias, tudo está ali, as pessoas que frequentam esses lugares tiram a gente de uma zona de conforto, que assim, é quase... Eu gostaria de ficar passando, a gente vai, porque a gente vai pegar obras e tudo, mas a minha vontade é no dia seguinte só para ficar sentada vendo as pessoas passarem, porque elas são interessantes. E não é só a galera da moda, porque a gente está muito acostumado em eventos de moda, a gente está acostumado na nossa bolha. Quando a gente olha outra bolha, já revelação também que a moda está olhando para isso. Então, por exemplo, nessas grandes feiras de arte, como a Arte da Manhã, já tem stand da Elle, já tem stand da Vogue, a galera já está entendendo esse movimento, já está tendo parcerias. Em abril, agora a gente encontrou alguns clientes nossos circulantes, foi na cidade, a gente foi em abril, e acho que setembro e outubro, são duas edições, e a gente nunca encontrava cliente, foi a primeira vez que a gente começou a encontrar clientes, então é muito legal ter esse movimento da moda se mexer e indo em lugares interessantes. No Brasil, não precisa ir muito longe, lá está na moda, então vamos aqui também, né? E agora vocês vão falando sempre, né, falando de verão e tudo mais, cartela de cor. Aqui eu vou passar rapidinho, porque vocês já têm a nossa cartela de cor. Muitos de vocês já compraram esse verão. Aqui eu vou dar alguns insights pensando em inverno, porque a gente já está basicamente menos no nosso inverno. Todo mundo antes não queria o manteiga. Quando a gente fala da experiência própria, quando eu tiro o ele fala muito engraçado. O tio sempre fala, o cliente devolvia porque a amostra era óbvio, veio manteiga. Corta a cena, agora todo mundo quer manteiga. A gente nem assusta, a manteiga quer manteiga mesmo? Então, essa cor veio. Para o nosso inverno, ela continua. A única diferença da nossa cartela de cor é que ela deu uma sujadinha. Tipo, a manteiga queima um pouquinho. Deu uma sujadinha, mas é uma cor que continua. Aqui, todas as gamas dos caramelos, todos os terrosos continuam. E a brasileira ama, então vai continuar, a gente vai ter ainda. Aqui, uma outra diferença, todo mundo não aumentava mais o rosa Barbie, mas a gente tem uma empoeirada, é engraçado falar isso, mas os tons dão uma empoeirada, né? A saturação é um pouquinho diferente. E essa coisa da bailarina. Nos desfiles foi engraçado, ou seja, deve ter visto um monte de sapato agora, tênis bailarina, uma maluquice. Assim, do nada veio o balé. Um monte de desfile que a gente viu tinha já essa história da bailarina, por isso rosa bailarina, vai continuar com o inverno. Nossa cartela de inverno, inclusive, tem a cor do rosa bailarina, então esses rosas, bora, o que vai dar certo. E os rosas que não é o rolê da Barbie, né? Então é o rosa mais maquiagem, fica melhor com o de pele, né? A gente costuma usar muito mais esse tom de rosa. Os vermelhos também vão continuar.
o inverno continua também. A gente vai ter as gamas dos azuis. O que chama atenção aqui é esse azul line. Ele continua no nosso inverno, então a nossa cartela de inverno. Inverno a gente vai lançar só em agosto, né? Mas no final a nossa pesquisa está toda pronta. Assim, tá tudo pronto, só não vamos deixar contar aqui. Mas já está tudo aqui. Os azuis mais claros também, né? Esses encoerados, e os tons de verde também. Desde esses, o matcha, que é um pouquinho mais seco, até esses pistachos, esses pontos de luz um pouquinho mais elétricos. Aí a gente tem o verdinho, que todo mundo sabe que deu certo. A gente deu certo, o brasileiro faz umas coisas assim, quando a gente ama, a gente é passional, a gente gosta, todo lugar tá marrom. A gente tem muita coisa de marrom rolando, vai continuar nos desfiles. A brasileira amou e vai continuar. Então, no nosso inverno, a gente vai ter isso também ainda. Então, bora, vamos continuar na tendência, dá pra seguir. Aí, agora, falar um pouco, a gente vai mostrar dois caminhos aqui para vocês. A gente vai mostrar o que o desfile, o que a gente olha no desfile, que nos dá gatilho para a criação, e o outro caminho, depois, que a gente vai mostrar, é o que a gente vê na arte que dá gatilho para a criação. E a gente vai comparar eles para vocês e tudo funciona. É isso que a gente quer mostrar, é o nosso dia a dia que a gente está acostumado. Então, bora. Decorativos. Foi uma opção própria, eu não escrevi bobo aqui, porque eu acho que o bobo, a gente conseguiu esvaziar esse nome, tudo é bobo, o TikTok tá aí para contar, o TikTok a gente tá um tempo ouvindo falar do bobo, né? E uma coisa que a gente veio anotando muito, tanto online quanto no offline, até conversando com clientes ontem, por exemplo, é a questão de como o borro foi esvaziado, virou uma coisa só sobre babados e roupas amplas e etc. E que não é funcional para o dia a dia muitas vezes. Então, como a gente vai pensar esse borro? Que vindo ou não, é uma tendência, é uma coisa que está em alta, mas como a gente vai fazer isso de uma forma mais prática e de uma forma também mais real, que fale mais sobre a raiz de fato da tendência? Porque o borro, na verdade, ele vem do bohemian, né? Dos anos 70, da galera que comprava roupa em brechó, então tinha um pouco de cada década. Ele é muito mais sobre um style, como eu estou falando na palestra anterior, do que sobre uma estampa só em si ou um babado, uma forma específica. Ele é muito mais uma forma de pensar e de vida. Exatamente. Com os bichos aí, vai chegar Aqui, gente, a gente só quer salientar uma coisa. Por exemplo, o Letrô, a gente amou o jeito que o Letrô fez. Aqui a gente tem o estilo Letrô. Letrô sempre fez étnico, sempre. É DNA Letrô. Sempre teve étnico, não é uma novidade. A gente gosta muito da parte das cores, que chama atenção os tamanhos e proporções dos cashmeres, como ele trouxe os ornamentos. Então, isso pra gente é um modo de criação. Aqui a gente pode ter umas estampas como exemplo. E aqui o que a gente quer salientar como exemplo é o Ortiz, nossa gata dos coqueiros. Como ela faz o jeito dela no jogo, que é um coqueiro um pouco mais ornamental, não precisa ser tudo sobre a modelagem. Você pode também adaptar isso na estampa. Então, como a gente começou a transitar nesse universo, né? Como a gente já transitado nesse universo. O próximo é o cashmere. Todo mundo tá falando de cashmere, de repente ele voltou. Faz 10 anos que a gente não tá tão amigo dele assim, voltamos ali. E essa parte aí, de como a gente esse Como é novidade, porque todo mundo já veio mudar, principalmente de AC, que é o que mais tem, né, na tecido hoje. Mas a gente está tentando fazer justamente um pouco diferente, né, um cashmere brasileiro, uma coisa trazendo uma nova versão. Então, até essa questão de maximizar os elementos, tem algumas estampas que a gente fez bem grandão, então parece que é um abstrato, olhando de lado, só pega um detalhe aqui da flor. Até para encaixar melhor no cliente, né? Que a gente fala, olha, mas meu cliente não tem nada a ver com essa caracotela, né? Que ficou muito marcado. E não, existem outras formas de conseguir incorporar na coleção, né? A gente fez manchado, assim, mais borrado. Então, acho que o boho, né? Ele tem muito mais a ver com os elementos, com o estilo, né? Dá para diversificar bem dentro. E não se prender nesse cashmere indiano, até porque é isso, né? Na China a gente tem muito. E não precisa nem comparar com o que isso pode ter lá fora, né? Então, a gente tentar pensar numa versão que às vezes nem é tão detalhada, mas é mais estilizada. Também fazer do nosso jeitinho é trazer o nosso DNA. Aqui, bichos. Gente, eu me recuso a falar para vocês que bichos é uma tendência. Porque
E a sua máxima? Eu falo que bicho é o estilo de vida. A gente gosta de bicho, usa biquíni, usa no verão, usa no inverno, e tudo. Então, essa a gente vai aparecer depois de uns minutos antes de aparecer. Bicho é o estilo de vida. Ingrid, vai aparecer. Porque, na verdade, gente, são clássicos. Clássicos da estamparia, não dá pra chegar aqui pra falar assim, gente, tá super em alta lá, tá super em alta listrado, tá super em alta beleza. Pelo amor de Deus, é clássico. Clássico vende. Toda época de transição de coleção funciona. Então, assim, não sabe pra onde ir, bota um bicho na loja, bota um pular, bota uma lista e bora. Vai funcionar. Aqui a gente só salienta porque a gente decidiu desenhar uns bichos aparelhados. A gente fazia tempo que a gente não desenhava bicho sem ser o bicho pele, assim, a gente fez uns aparelhados, né? A gente criou as minhas todas. São convidados até a ver ali na mesa, vocês podem mexer nos desenhos que a gente fez, então os originais. Mas na mesma questão do Pesa, né? A gente ficou muito com o bicho ser mais abstrato, mais manchado, mais terra, colocando os tons de rosa também, aquelas pontas da cartela. Então você ainda fica o bicho, mas fica aquele bicho batido, né? Porque bicho vende, pode, estilo de vida. Estilo de vida, né? Eu sou super adepta. Bicho de vida. Os florais, a gente sempre tem. Gente, tem coisa que você fala, tem florão de sempre tem, sempre tem. Mas muda um pouquinho, Muda né? um pouquinho, vamos lá. A Eunotis, o que a gente gostou nesse traço aqui, a Eunotis é uma estilista colombiana. Ela sempre faz os coqueiros muito bem. Quando a gente pensa nela, a gente fala coqueiro. Porque é uma parte do DNA dela, né? E aqui ela trouxe uma coleção que tinha uns florais enormes, vetorizados. E a gente falou, nossa, interessante, é uma leitura diferente. E outra coisa que nos chama a atenção, vendo milhares de imagens naquela coisa, loucura de todas as imagens, a gente percebeu que quase todos os estilistas que a gente viu tinha floral localizado. Um floral enorme localizado. Gente que nunca fez floral. Estilistas que nunca usaram. E a gente falou, nossa, que engraçado, que localiza tão mesmo, assim, é uma coisa muito bacana. Você vê todos, e é todo mundo fazendo essa ideia do floral localizado. Aí, até semana passada, a Farm fez. Vocês imaginarem uma Farm com floral localizado? Antes a gente fez nesse tanto elemento, e de repente aqui, né, uma Farm mega localizada, aqui a gente tem Anthropology, a gente tem, como tem várias outras referências, mas tem muitas outras. Se eu fosse colocar, acho que eu teria mais de 70 fotos só de floral localizado. Então, assim, tá aí, é pra todo mundo. Se a marca de vocês não tem esse DNA, agora, não precisa, mas assim, a gente tem que contar pra vocês que tá aí. Sim, tá rolando. E aqui a gente colocou uns florais, né, mais botânicos, mas tem alguns que são mais manchados, tem que são só os traços, mas o cliente é muito mínimo, ele é muito chique, então dá pra fazer só o traço da flor. Com certeza, eu acho que o que dá um impacto é o localizado, que dá um pouco mais de trabalho, deixar na produção não é legal, mas faz o diferencial da coleção, né? Às vezes a falta de uma peça que conta a história, a narrativa, né? Às vezes aquela peça conta a narrativa da coleção inteira. Então, às vezes vale a pena, né? Um sofrimento de uma peça de uma. Aqui, quando a gente fala, mas é muito estampa, não tô vendendo estampa, a gente escuta isso. E é normal, né? Ainda mais esse mercado maluco que a gente tem aqui dentro. Aí a gente pensa, tá, vamos fazer estampa, tem que ter estampa, uma não estampa, vamos fazer um nosso livro, porque pra gente é difícil. A Van pegou essa parte dessa vez, que é difícil. É difícil, né? Eu só fiz digital na tablet, só fiz, completamente fala, mas pra gente acaba sendo mais difícil. Fazer o mais simples, porque a gente está acostumado a fazer tudo muito trabalhado. Então, quando a gente vai fazer só um manchado, só um rabisco, que a gente chama, acaba sendo muito difícil. A gente faz muita coisa cheia, muita coisa trabalhada, e o simples acaba sendo difícil. É meio estranho falar, mas exatamente. Eu acaba gostando, né? Aí você fala, nossa, mas é só isso. Mas você coloca uma coisa, Mas tem finalizações, algumas coisas, não coisa, mas assim. E é muito louco. E a gente tem essas crises também, né, de criação. Da real aqui. Preto e branco também não vou falar de sua tendência. Pelo amor de Deus, gente, preto e branco vende. Não tem como eu falar aqui, não vou inventar a roda aqui, não. Aqui o que eu queria só salientar uma coisa. Eu falei pra vocês, né, que a gente tá na moda, a gente não tá na moda. Aqui a gente tem as imagens da Eugênia Ortiz, aqui é Eugênia Ortiz, aqui é Eugênia Ortiz. Eu falo que a gente tá na moda porque aqui a H&M, essa semana lançou a versão Eugênia Ortiz deles. Então é muito louco, se eu falasse isso aqui, eu vou notícia, eu vou lá, tá tudo bem. Então, assim, pra vocês verem como todo mundo tá olhando, o mundo inteiro tá olhando pra gente, a gente tá indo legal. Assim, a gente não. Sim, depois de tantos anos olhando pra fora, né, o momento que estão olhando pra gente. E aí é muito legal a gente olhar pros vizinhos também, né? Então, assim, a gente traz muitas marcas colombianas, traz marcas mexicanas, pra gente estar no foco, Mas é né? legal também olhar não só para a Europa, olhar que
na nossa região, na América Latina, porque tem muita coisa interessante. E que são diferentes, né? Parece que a gente é muito parecido, mas é diferente a parte. A gente é muito diferente dos nossos irmãos, né? Então, é lembrar que a afinidade também se dá por similaridades de como as pessoas vivem, do clima, de como as pessoas interagem. Então, assim, muitas vezes a gente tem um verão e a gente olha para a Europa e os filhos estão todos muito apagados, com estampinhas muito pequenininhas. Quanta brasileira vai gostar disso? Quanta brasileira vai querer um verão apagadinho, sem graça? Então, assim, a gente tem que olhar para quem tem essa similaridade. E tem muita gente boa, assim, não só na América Latina, como todo na faixa sul do Equador, hemisfério sul do Equador. Vamos olhar para aqui, essa faixa. Exatamente. Aqui nos relevos, a gente sabe que custa muito caro as peças se a gente vai fazer a aplicação, né? A gente ama, né, gente? Não fica aqui, ó, os perdoamento cheio de aplicação, cara, peça milionária, não dá pra fazer isso. Mas aí, o que a gente faz na estamparia? Vini, bora, Vini. Então, é legal falar sobre isso, sobre os bordados, falando também sobre o processo, né, sobre apostar. Eu acho que todo mundo aqui já deve ter visto estampas com uma aparência de bordado, né? Ou dos pontinhos, ou mais detalhado assim. E é legal hoje, falar disso hoje, porque amanhã faz exatamente 10 anos que eu trouxe essa técnica digital de abordar os 3 pontinhos e tal, introduzi isso na equipe, passei para todo mundo começou a usar também. E, assim, não era uma tendência isso na época. Tipo, eu tirei isso por causa das minhas influências do design gráfico e tal. Eu não tinha visto isso na moda, ficado desse jeito, né? Então foi meio que uma aposta que você vê. Passa o tempo e aquilo meio que se... Proliferou um pouco. E assim, não foi nada intencional, né? Aconteceu porque a gente apostou em uma coisa que não era tão comum. Não era comum. E é legal também, com o passar do tempo, a gente vai aprimorando a técnica e tal, e hoje a gente tem um bordado bem mais realista, assim, com mais sensação tátil, para oferecer essa variedade. Mas é mais para falar sobre isso, sobre o processo, que vale a pena apostar no que também... Vale a pena também apostar no que não é tendência, porque é ali que você vai... Seu diferente, né? Pode encontrar o seu diferencial. E é muito louco, né? Porque, pensa, 10 anos atrás, gente, é quase o começo da... A Márcia vai ter 13 anos, a gente estava começando a nossa estamparia digital. Então, assim, pensar isso 10 anos atrás, na estamparia digital, tudo era mato. Tudo era foto. Tudo era foto, tudo fotografado. Também, quando eu entrei, e assim, isso eu sei que era uma coisa que era muito comum usar banco de imagens, né? Para pegar flores prontas. Hoje em dia, tudo que vocês estão vendo aqui, criado do zero. Desde o digital, a gente vai direto no Photoshop, com os pincéis e tal, até o que a gente cria à mão. Então, assim, é tudo. Aqui na Marlis é 100% autoral, a gente pode dizer. A gente não usa banco de imagens. A gente não usa, assim. Tudo que vocês veem de desenho saiu da mão desses seres humanos aqui. Então, assim, é isso. A gente não usa pra ser. É muito legal isso, gente. É muito raro. Ainda mais nesse universo de moda brasileira. Mas, assim, é muito raro uma empresa que nos deixa essa liberdade, não limita. Então, assim, a Marlis nunca obrigou a gente a falar, mas vocês têm que usar banco de imagem para aumentar a produção. A gente consegue ser muito rápido por habilidade técnica, né? Treino, a gente faz muitos anos, né? Muita rodagem. Mas é muito legal porque, assim, a gente não usa banco de imagem. É tudo 100% autoral e a Marlis realmente investe nisso. E com isso apareceu várias técnicas diferentes. Essa do bordado é uma, tem as pinturas em esteira, que é as pinturas em papel que as meninas fazem, tecido direto. Então a gente aplica sobre diversas superfícies a arte e cada um com resultados diferentes. A gente já fez serigrafia, cianotipia, até com bolinhas de gude. A gente molhava as bolinhas de gude com um tique e jogava no papel e fazia os Inclusive, até o guarda-sol que tá no showroom também é obra nossa. Então a gente pinta qualquer superfície, basicamente. Se ficar muito parado, a gente pinta. Exatamente. A gente só pinta um show para acontecer. Exato. Quando fica um pouco, a gente pinta. Então, assim, só falando um pouco desse processo de criação, porque a gente nunca abre muito isso pra ninguém, né? Então, e a moda tem esse costume de fechar, né? A gente tem o costume de não contar com o outro e ficar. E assim, pra gente aqui na criação é muito sobre contar o que faz o processo, um ensina o outro. Então, o Vini descobre uma técnica e ensina a gente, eu descubro uma técnica e ensino eles, a Mari descobre uma assim, é uma troca. Por isso a gente tá aqui contando isso pra vocês, porque assim, a gente acredita que isso pode fazer diferença. Porque pra gente faz.
Assim como a gente é criador, vocês também são criadores. Então, Né? é isso. E vão dar mão, assim, não, né? Pra gente é isso. Rendas. Eu acho que vocês já viram nossa coleção de malharia. A gente tem também nossa coleção importada, mas essa história, porque é verão no Brasil, calor, então assim, os furadinhos. Aí como que a gente ia trazer a ideia de renda? A gente trouxe também um olhar meio de a pessoa que não gosta de estampa, então a gente fez uma coleção branco e branco. Sem maluquice, mas é branco e branco. Então a gente foi explorar outros universos. Então, pensando nos formatos que a gente faz, a gente tentou usar também só o tom do off-white e o branco, para quando a pessoa assim, para ser mais, eu gosto de estampa, o branco no branco funciona super. Fica a textura. Bora a textura. Então, agora você não estava falando quando eu falei, os desfiles nos influenciaram a fazer aquelas histórias. Agora é o caminho contrário. A gente fala nas estampas, falam várias línguas. Olhar, então, para todo esse nosso espelho. Vamos olhar para todo mundo aqui. Aí, como que a gente criou tudo isso? Vai lá, bora. Agora essa parte que a gente mais gosta, assim, da comunicação, do design, que realmente era para a arte, sempre vai falar, sempre vai voltar para a arte. Quando os comentários, a gente sempre feita para de artes, quando a gente viaja, se possível a gente vai. Então aqui em São Paulo também a gente costuma frequentar, principalmente a SPArt, uma vez ao ano, a ARPA, a Casa Cor, o Bienal, o Bienal em São Paulo. Então o nosso olhar está sempre voltado para ele, que aí a gente consegue realmente se alimentar para criar. Então aqui a gente vai falar rapidamente de alguns artistas que a gente conheceu na SPArt, que chamaram a nossa atenção, e que a partir disso a gente criou a família de estampas por conta do nosso evento. Então essa é a Ana Luísa Anton, que a gente conheceu, e ela trabalha muito com manchas, com aparelado, com papéis cortados, e ela vai criando sobreposições com essas manchas. E a Ingrid foi a responsável por criar uma dessas famílias com essa técnica, mas ela foi até a página 2, até a parte das manchas da aquarela, na hora de rasgar o papel, a arte dela, a artista não recusou a rasgar a arte dela. Mas quem sabe, numa próxima, quando chegamos ao dia, Não. Olha, a gente podia estar nossa, super poderia. A gente já fez o caminho do artista. Jura? A gente já sei. Já queria passar a você não chegou a passar. Sim, então ele tem como saber. Olha, mas quando a gente não rala tantas coisas. Eu acho que legal também aqui na Maris é que tem essa abertura, né, da criação, a Elu também sempre foi uma pessoa muito aberta, assim, então a gente traz referência, então vamos fazer junto, inclusive se vocês quiserem trazer alguma referência, claro, eu viajei, eu fui numa exposição, achei isso legal, mas você tem que desenvolver, a gente está super aqui aberto para conversar com vocês que viajam, que essa narrativa junto. E aí a intenção era rasgar, né, copiar. Não vou ficar. E aí consegui, quem sabe na próxima, né, porque também acho que é legal ver o desenho agora dessa forma e mais tarde revisitar, tentar transformar. Mas eu tenho tanto razão. Apegadíssima. Aqui, só para o contrário que a gente faz, por exemplo, a gente viu a Ana, ela é linda, a coloração é linda. Aí, quando a gente olha de novo o desfile, aqui, por exemplo, o desfile de agora, semana passada, a Vitória Beck. A gente olha e fala, aí, ó, Ana Berganton, a Vitória Beck. Aí a gente vai entendendo e alimentando de outra forma a moda. Então, é esse o caminho contrário que a gente faz, aqui é a mesma coisa. Dessa outra artista que é a Dani Cavalier, também chamou nossa atenção, a gente olhou, né, para as obras dela, a gente achou interessante essa sensação de movimento, traz esses risquinhos assim, pode virar estampa. E aí a gente trouxe, né, a fez fantástico, compartilhou com todo mundo, e a Thaís foi a responsável por quebrar a cabeça para saber como transformar isso numa estampa, né, porque a gente pensou muito, o que a gente mais sente da obra dela é o movimento e a textura. E como que a gente transforma isso numa imagem estática, uma estampa? Então, partiu de um exercício de começar no papel, com os risquinhos ali, com o pincel repetido, ver mais ou menos como eles ficavam. E aí, disso, eu passei para o digital. E, basicamente, essa estampa, elas são construídas em várias camadas de risquinhos de cores diferentes. E depois, eu faço, de fato, um movimento entre as camadas para que a gente tenha essa sensação de que a estampa está se movimentando. Aí, até o que a gente usa de comparação, que a gente acabou trazendo da memória, dessa questão da memória afetiva, são aquelas cortinas que são de bambuzinhos, que às vezes elas são estampadas, e quando elas se movem, você vê essa coisa do movimento do desenho.
Aí é novo. Essa semana. Que depois? Put, essa semana. O gato do Put aqui lançando essas franjas. A gente falou, aí, Put, nas cordinhas. Então, é esse lugar que a gente vai, depois de trabalhando tanto, apostar vale a pena. Então, assim, olhar para certo diferente, apostar que vai dar certo, porque daí a gente começa, olha, realmente, a gente não estava tão louco assim. Aqui, outra artista, né, que a gente viu na arte, essa também trabalhava com recortes, né, com essa coisa de recorte, colagem, se interessou muito com as cores, a gente falou, nossa, lembra na folhagem, vamos ver o que dá pra tirar daí, né, porque acho que cada artista que a gente olha, a gente se interessa, mas tem outra parte que é o nosso desafio de cada designer, assim, como que eu vou, a gente pode ser um certo problema quase, como que eu resolvo isso, né, para transformar uma questão internet para vocês. Daí a Ingrid, como se resolveu? Eu quis achar essa ideia pra fazer. Não só para porque pode. não vou. Mas é que eu acho que a nuance, né, do pincel, as cores foi mais interessante para mim. Eu acho que atualmente a gente tem essa revolução tecnológica da inteligência artificial. E o trabalho manual tem sido mais valorizado, né? Quem a gente faz aí em produção, só apertar um botão e já sai um monte de coisa. O trabalho manual, a pincelada, que é uma coisa que não dá para copiar, né? Você pode, tem essa crise também na moda de muita cópia. Então, o trabalho manual é diferente, é único, né? Então, eu acho que nesse momento, né, com essa exposição tecnológica, é muito importante olhar para o manual, para o artesanal. E aqui, ao contrário, de novo, contando essa história, a Ingrid tinha feito esses. Nós somos um monte de coisa, tinha os coqueiros ali dentro. A Ingrid desenhou esses coqueiros, eram dois coqueiros ela tinha feito, e ela tinha feito no passado, e a gente nunca tinha transformado em estampa. Aí, essa semana passada, a Ingrid falou assim: tem aqueles dois coqueiros, nunca virou estampa, vou usar. A Ingrid já cortou, fez, a família ficou pronta, na quarta cena, a gente, olha só como é que show. Hoje não entrou, né? Entrou um pouquinho na Ingrid. Mas essa é uma coisa que a gente quer falar para vocês. Tem um lugar que todos os criativos estão olhando. Essas marcas olham, eles são seres humanos normais, né? São todos aqui. E estão olhando para esses lugares, esses artistas, eles também devem ir para esse lugar. Então, quando a gente vê essas coisas acontecendo ao contrário, a gente fica feliz, a gente fala, não, a gente está olhando para esse lugar. Até porque a gente é bombardeado de informações, de imagem, então está registrado ali, mesmo que você não lembra exatamente o que você viu. Tá lá no cantinho, aí uma hora você fala, ai, nossa, pensei nisso. E não é que veio do nada, né? Tipo, eu não vou postar nisso porque veio do nada. Não, assim, isso tá aqui. O Radiação que vai matar a gente. Vou falar sobre os artistas. Outra artista brasileira, que é uma artista Miranda. A gente chamou as proporções, agora são gigantescas. Por isso que a gente está falando gigante aqui. A gente está da última vez, a gente pintou de 2 metros os painéis. Porque ela vai ter que pintar o prédio. Falou isso. Quando eu só crescendo, cada estação, uma falando, você tem que maior, um pouquinho maior. Porque chama atenção, não chama atenção um trabalho desse tamanho. Essa artista foi a mesma coisa, o que é essa proporção, sim, é o que eu estava falando, a gente tem que pensar como resolver esse problema, né? Então, a gente nunca pega a referência também que faz exatamente igual, né? A gente lê, interpreta como que o artista, que elementos ele usou, né? Elementos gráficos, fundo, figura, cores, proporção, e pensa como ficaria numa peça para que tipo de peça vai ser essa estampa, né? Então, a partir disso, a gente junta no nosso caldeirão esse caos. E põe no forno para ser. Frita o pastel, como eu falei, o processo. A gente vai muito mais pelo processo do que pelo resultado final. A gente nunca começa sabendo o que a gente vai desenhar no final, gente. Às vezes é só um papel, uma tinta e vamos começar. Um sonho, exatamente. Aqui, deixa eu falar mais rápido, só que eu quero me matar. O Jorge Cravo, só porque chamou nossa atenção. A gente chegou na arte na mesma semana. Isso foi agora em abril, né? Um mês atrás, faz foi um ano. Aqui é uma peça da Farm que ela lançou mês passado e ela lançou na Farm Global. A Farm Green, aliás. E a gente viu essa estampa e a gente olhou a estampa na Farm Green e falou, nossa, que engraçado, não tem muita cara da Farm. Tá diferente. Beleza, né? Ficou aqui registrado. Chegamos na Scratch, olhamos a tela do nosso querido Jorge Cravo, brasileiro, da década de 60, a tapeçaria enorme, maravilhosa. A gente olhou e falou, a Farm. Na hora. Porque se realmente a gente foi ver as outras, a gente entendeu onde a Farm chegou. Então é isso. Eles estão olhando para esses lugares. E daí parece que é novo, a gente nunca viu, não. Eles só estão olhando para outros lugares. Então a gente falou, tá entendendo. E a gente começou a olhar para esses lugares.
Aqui o segundo também, né? Foi mesmo no shopping de tapeçaria. A gente tá nessa fase de tapeçaria, a gente escolhe o inverno. Então, começou a fase de tapeçaria. Isso voltando, graças ao nosso desenvolvedor de braços de bordado, a gente conseguiu ter muitas estampas nessa técnica. Obrigada. Desconto, crochê, tapeçaria. Tudo isso dá essa sensação tátil, a gente tentou trazer para o digital. Nunca vai ser igual o bordado mesmo, né? Quando a pessoa pega a mão, faz. E tem riqueza, né? Exatamente, tem seu valor, nunca vai perder, mas o nosso produto é a estampa digital, né? Então a gente tenta agregar o maior valor possível nas peças, seja em estampas mais carregadas, mais coloridas ou minimalistas, mas tentar trazer esse toque artesanal. A gente borda digital, bem senhoras. Borda digital, já bem senhoras. O México, a gente olhou para isso também, pensando em desvirtuar mesmo. Então, a gente viu, tem um livro, essa imagem do livro que a gente tem ali, só de cashmere, a gente olhou e falou, nossa, que interessante esse cashmere diferente. E a gente fez essa relação com o Daniel Valério, que é mexicano, que ele faz todos os trabalhos indígenas, não dá para vir, bora, vai. Desconstruir o cashmere tradicional, fazer ele mais na forma de esposo, sabe, mais solto. Essa família foi bem tranquila de fazer assim. Embora o cashmere seja trabalhado, em forma de esboço ele fica muito mais natural, mais solto, sabe? Então é uma leitura diferente do tradicional cashmere. Para gente, né? Só para traço. Aqui quero só fazer um paralelo, ó, são dois painéis, vou falar para vocês. Esses ornamentos, a gente já estava falando um pouco desenhando esses ornamentos, a gente começou com Rússia, a gente desenhou muito disso aí, a gente estava desenhando aí a gente tirou a Rússia, da nossa equipe, ela desenhou isso no passado muito, então a gente já estava nesse universo. Aqui a gente continua ainda, a gente continua fazendo curso de mais um pouco de cashmere nessa cara, e aí a gente já estava usando essas cores. Esses desfiles aqui, de Ornamentis, gente, são de agora. Ainda já está fazendo de longe. Já está pronto para você fazer. Inclusive, tá lá. E olha que loucura, só um adendo. A gente fez desfile da BCN, Vogue Runway, todos esses lugares. Aí o Ornamentis, ela só posta a coleção dela no site dela e na Vogue Runway. A coleção está agora, por exemplo, o inverno dela agora está lá, o verão dela agora está lá. As coleções que são essas imagens, que são o restante da coleção que ela solta, ela não tem inverno nenhum. O único lugar que você consegue pegar essa foto é no site da Moda Operandi, que é tipo a Papete, né? E ela faz tipo um contrato com eles de pré-venda. Então fica no ar 2 dias e depois sobe todas essas imagens. Então, se vocês forem entrar na Moda Operandi agora, não tem nenhuma dessas fotos mais, já saiu, e ela vai lançar essa peça de fato sobre 5 meses. Então, é nosso jeito de pesquisar. A gente todo dia lá no Moda Operandi, porque tem outros estilistas que têm essa parceria. Então, eles lançam antes, deu uma aguçada, aí aqui a gente já, bora fazer hoje. Então, já pegou as imagens e a gente já continua fazendo esse universo. Quando eu falo que é o caminho contrário, a Zara lançou essa peça aqui ontem. Melhor, segunda, né? Porque ontem a gente já estava fazendo essa, foi segunda-feira. Aí a gente olhou na hora, eu mandei, Ingrid, já é Zara de campeão. Porque a Ingrid está fazendo isso aqui há um ano. Ela está inventando assim, sempre dessas cores. A gente falou, olha só, esse consciente coletivo, né? Aí, tá na nuvem. Então, é mais por isso, eles vão confiar que vai dar certo, né, no processo. Com muita pesquisa dá certo no processo. Aqui, só um exemplo, a Cláudia Alarcón, ela é argentina, a gente conheceu, uma artista, a gente conheceu na Bienal de Veneza, e ela estava também, as outras, né? Ela estava na SPA, a gente também, a primeira vez também. E aí, aqui já no Moda Operandi, já lançou essa semana as peças com a obra dela. Quando a gente olhou na Bienal, a gente falou, cara, isso é muito legal para tecido, para desenho. A gente já usou como drama. Inclusive, a gente estava lá na Bienal, e eu, se não me engano, a Elo já mandou uma mensagem pro Vini, da foto, acho que é alguma coisa assim. Ai, Vini, já desce essa cama. Olha essa pra Bienal, foi meio um time muito rápido. As peças já são vendidas. Então, Tem uma cara mais de rendinha, assim. São cordinhas, assim. É um crochê. É um pouco mais aberto, né? quase uma linha, me chama de peça? Uma rede? Só com uma cordinha mais. Percebi que a gente não é nada verdadeiro, a gente não sabe nem o nome, a gente percebeu. Como que é o nome? Estética, mas aqui é como as coisas saem fora da curva. Aqui é da Hannah Perry, que é a artista australiana, fazer branco é uma decisão, por que eu fazer esse rolê preto e branco? Ele fez brush no pincel digital também, falando dos bordados. Sempre vem cada vocês veem, achei um brush de tal jeito, achei um brush de samba, de parquet, todos os tipos. E aí eu falei, mas uma família PV, nossa, esse PV com esse brush vou ver certo. Aí eu coloquei uma cor pra é isso. Então, assim, as coisas acontecem também, e a família inteira que eu fez muito bem.
Inteirinho, do primeiro dia. Eu falei, acho que vai ser tudo, né? Então, eu fiz, né, roupa. Aqui outra marca, sim, essa marca Solé, uma marca australiana, a gente acha muito interessante, não sei se essa fala também, mas a gente acha muito interessante o trabalho. É uma marca que tem mais a ver com a gente, mesmo sendo da Austrália, mesmo próprio aqui, a gente, né? E a gente amou porque é diferente. Tudo que é diferente, a gente vê na nossa rede social, a gente fala, é diferente, vamos olhar para isso. Aqui, até o PM, a gente fez família inteira sobre isso, né? Eu venho toda sobre isso. Aquela peça pelos fotos sobre essa família. Sigam ela, é muito legal essa marca. Aqui, mas na Austrália, tropical na Austrália. Então a gente entendeu que tinha esse outro lugar. Vamos fazer a tropical australiana. Bora fazer a tropical australiana. Foi diferente, são sóis meio diferentes, meio mais sofisticado, mais diferentão. A gente tem que ter uma coisa aborígenes, né? Não, é que é um tropical, mas tem uma coisa étnica. Por causa da essência da Austrália. Então a gente fez uma essência mais nossa. Nossa. Aí, dica boa, estamos acabando, gente, vocês não matarem a gente. Aqui, para vocês fazerem a foto, a gente tá. Vamos treinar o nosso algoritmo? Essas aqui são todas as marcas colombianas que a gente ama de seguir. Vocês vão começar a seguir essa galera, vocês vão ver, vai começar a aparecer um monte. Vai ser ótimo. Você vai aparecer um monte de marca legal para vocês seguirem. A gente vai mandar o PDF também. A gente vai mandar o PDF também, pelo amor de Deus. Vocês não são 10 vezes. Então, se a gente vai mandar o PDF para vocês seguirem, então aqui são as marcas colombianas. Aqui são as marcas australianas para vocês seguirem. Eu tenho certeza que se vocês começarem a seguir elas tudo de uma vez, vai ser uma loucura, vai começar a aparecer, não tem nada. E a marca pergunta o que aconteceu com o brasileiro. Paguei a nós, né? A marca Silva. E aqui no Venda de Casa Todos, você vai passar todos os artistas. Todos os artistas que a gente falou para vocês têm Instagram. O Beacon Super é muito legal. Então dá para seguir todos eles. E vai treinar o feed de vocês. Vai só aparecer muita coisa para falar. Olha que cor diferente, olha que está legal. Sai da caixinha. Sai da caixinha. Então, dá para treinar um algoritmo. Outra informação, em meia hora, o TikTok é tão bom de algoritmo, em meia hora você treina o algoritmo dele. Você só precisa de meia hora com você para saber que você é. Então, assim, a gente é o que a gente consome, então se a gente consome um monte de coisa legal, a gente vai pegar coisas mais legais. O Instagram também. Se a gente só aparece no celular, essa marca, agora tá sendo maluca. Eu entrei para de madrugada assim, mas olha essa marca. Porque fica aparecendo. A pessoa começa a falar isso do excesso, do cansaço. Tá vendo? Ah, mas eu tô assim, ó, Direto, se chama moda, trabalhar com moda. Falando, o único spoiler que eu vou contar pra vocês de inverno é o seguinte. Não vou ser maluca de chegar aqui e falar, inverno, gente, a gente o quê? Tá super bem resolvido, a gente não tá cansado. Tá tudo ótimo, a gente agora resolveu. Mentira. Tão cansado, essa coleção vai ser uma continuação do que a gente tá falando. Você já percebeu que a gente sempre olhava pra arte e agora a gente tem que olhar cada vez mais. Nossa viagem de pesquisa agora em fevereiro, a gente foi pra Prevenção, uma feira de moda do mundo. E na mesma época da semana estava tendo a abertura da maior exposição, a maior exposição do Louvre sobre moda. A única. O Louvre tem, desde 1700, gente, o Louvre está ali. E foi a primeira vez na história do Louvre que ele se dignou a fazer uma exposição sobre moda. No Louvre inteirinho. Não é à toa, né? As coisas não são à toa. A moda está tentando achar um lugar de mais relevância e conseguir que a gente sobreviva nesse mercado. Então a gente precisa valorizar um pouco mais do que esse nosso fazer, né, de moda. Então não é à toa que o Louvre faz isso. Na mesma época, a Première Vision com o manifesto, Première Vision, que é um raio para a gente de norte, de caminho na criação de moda, né, mundial. E o tema da Première Vision, pela primeira vez, era um manifesto político, que era sobre arts and crafts, de valorização do trabalho desse nosso fazer aqui, de todos nós que estamos aqui. Porque é isso, gente, é 6 mil peças por dia, é 400 mil, é muita coisa, a gente tem que valorizar, a gente tem que se olhar melhor nessa cadeia. Então, a gente valorizar esse nosso universo da moda, somos todos nele. Pensando em tudo isso, esse caldeirão aí do vídeo, esse caldeirão, o nosso inverno é uma continuação dessa coleção de verão, na parte conceitual. Então, a gente está falando de moda para o futuro, a nossa coleção de inverno é ainda um outro amanhã. Não vou contar mais spoilers, porque vocês vão ter que vir nesse de agosto. Vocês vão ter que voltar. Única diquinha antes do filme mate, para ver, não sei se vão começar a ver o inverno. Nossa dica, então agora eu já não sei o que a gente gosta de fazer. Para ver cor, a primeira coisa que a gente faz quando vai ver os desfiles é olhar o desfile no macro. Além de ver o vídeo, que é muito legal que você vê daí o que o cara falar e tudo mais,
ver no macro dá uma noção de cor pra gente. Então, é a primeira coisa que a gente faz, né, Bárbara? A gente sempre começa a sair, a gente começa todos os dias, entra, saiu. Primeiro a gente coloca realmente nas miniaturas, assim, para ver um geral, para entender que cores estão surgindo dali. E aí a gente cria uma carteirinha, que acho que vai aparecer aí. Essas cartelas, né, só para vocês entenderem, porque a gente olha das duas maneiras, essa cartela não é um representativo de porcentagem que pode aparecer, é só as cores realmente. Porque quando a gente vai olhar nesse macro, a gente vê realmente que, não, na verdade, esse desfile está bem escuro. A gente vê, tem um rosa, um verde, nossa, no geral. muita cor, né? Muita cor. Não, você viu o desfile do macro, você fala, tá. A parede, às vezes é uma bolsa, às vezes o desfile é todo roupa preta, uma bolsa vermelha, sapato azul, mas assim, ainda assim, a gente conta como uma cor que apareceu e que é um indicativo pra gente, né? Então é assim que a gente começa. Essa é a primeira dica. Em agosto a gente vai contar o resto. Gente, muito obrigada por estarem aqui com a gente. Foi um prazer recebê-la.